E você acompanha a partir de agora imagens da prova da categoria cadete da pista do Cartódromo Internacional Grande Viana. São as imagens da volta de apresentação dos pilotos que formam nesse momento o grid de largada lançada da prova da categoria cadete, com Paulo Coelho na pole position, Vinícius Martins na segunda posição, Vanderlei Pacheco na terceira, Diego Ramos na quarta, Guilherme Peixoto na quinta, Leonardo Reis na sexta posição, na sétima colocação o Rafael Reis, na oitava, Duda Naves, na nona, o Caio Collet, na décima posição, Guilherme Gonçalves, na décima primeira, Fernando Barros, Thiago Lopes na décima segunda, Gui Oliva na décima terceira, João Rodrigues na 14ª, Thiago Jafone na 15ª, Lucas Alvarenga na 16ª, Marcelo Dainese na 17ª e Matheus Morgato na 18ª. Esses são os 18 karts da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Grande Viana, na expectativa para a largada em instantes desta sexta etapa da temporada de 2012. Daqui a pouco a gente fala da tabela de classificação, que temos ali Thiago Lopes 11 pontos na frente de Caio Collet, os dois líderes do campeonato até agora. Diego Ramos é o terceiro colocado, já com uma distância também grande, 10 pontos atrás, e depois sim tem uma situação mais acirrada na briga pela terceira posição do campeonato, com Guilherme Peixoto e Paulo Coelho. Na reta dos boxes, expectativa, largou, está valendo, prova da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Grande Viana. E foi muito bem na largada, Paulo Coelho na primeira posição, tá indo bem. Foi bem agora, opa, teve confusão ali. Daqui a pouco a gente vê quem é. Olha a briga, Paulo Coelho vai perder a primeira posição. Vem por dentro, olha quem é o piloto que vem por dentro, vamos observar já já. Colocou, olha só, mais uma vez a ultrapassagem espetacular, a ultrapassagem na descida. Logo depois ali da descida da reta dos boxes. Boa ultrapassagem. Quase a gente colocou ali o replay da largada. Daqui a pouco a gente tenta recolocar na pista. Agora você vê que já teve ultrapassagem, mudança de posição. Foi muito bem na prova. Piloto do kart número 1. Piloto do kart número 01. Estamos falando de... Não é do Vanderlei. Piloto Vanderlei Pacheco, que largou na terceira posição. E já em duas voltas, quer dizer, na primeira volta, conseguiu, colocou por dentro. Vai tomar a ultrapassagem. Colocou por dentro, Paulo Coelho fez a ultrapassagem no final da reta dos boxes. Prova da categoria cadete que promete fortes emoções. Vanderlei perde mais duas posições na reta oposta, mais outras duas, perde 4 posições num só trecho. O que será que aconteceu com ele? Foi muito bem no começo, foi muito bem no treino classificatório, agora perde posições. Que situação interessante de você acompanhar aqui direto do Cartódromo Internacional Grande Viana. É a prova da categoria cadete direto aqui do Cartódromo Internacional Grande Viana. Estava ali na frente o Vanderlei Pacheco, olha, completou a primeira volta em primeiro lugar, largou em terceiro, completou a primeira volta em primeiro e já vai completar aqui a segunda volta. Que vem que posição? Vamos olhar lá para trás. Impressionante como de repente perdeu posições. Paulo Coelho vai abrindo, hein? Já coloca uma vantagem interessante de quase 1 segundo sobre o Guilherme Peixoto, segundo colocado. Vanderlei Pacheco aparece na quinta posição. Perdeu 4 posições de uma só vez. O piloto Vanderlei Pacheco, que vem fazendo aí várias ultrapassagens, também sendo ultrapassado, várias brigas. Interessante posicionamento do piloto Vanderlei Pacheco na prova. Veja bem agora como é que está a situação depois de 2 voltas. Paulo Coelho na liderança, ele que foi o pole position. Guilherme Peixoto ganhou 3 posições de largada, foi muito bem. O Diego Ramos também subiu 1 posição e o Thiago Lopes ganhou 8 posições na categoria cadete nessas 2 primeiras voltas, uma espetacular largada. Já o Vanderlei Pacheco perdeu 2 posições da largada. O Vinícius Martins perdeu 4 posições, Caio Collet ganhou 2. O Fernando Barros ganhou 3 posições, Gui Oliva 4, e o Thiago Jafone, bela largada, ganhou 5 posições. Então boas largadas aí, principalmente do piloto Thiago Jafone, que agora perde uma posição, vai para 11º lugar, estava em 10º, vai para 11º agora o Thiago Jafone, também largada boa, fantástica do piloto Thiago Lopes, ganhou 8 posições, foi parar na quarta, largou em 12º, já está em 4º. Vamos ver se vem com força uma briga lá na frente, hein? Ele que é o líder do campeonato, piloto Thiago Lopes, com 85 pontos, 11 pontos a mais que o segundo colocado, o piloto Caio Collet, que não está bem na prova hoje, está em 7º lugar, pontuação ruim para brigar pelas primeiras posições da tabela de classificação. Diego Ramos
que é o terceiro colocado na tabela, está em terceiro. Ó, terceiro na tabela do campeonato, terceiro na prova. É ele quem está aí perseguindo o Guilherme Peixoto na briga e sendo perseguido também por Thiago Lopes. Essa briga tripla pelo segundo lugar que você acompanha. Um pouquinho mais na frente só, que está o piloto Paulo Coelho. Briga boa, briga interessante na prova da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana. São os pilotos da categoria cadete neste momento na pista. Vamos acompanhando a briga pelo segundo lugar. Guilherme Peixoto, Diego Ramos e Thiago Lopes. Lembrando que o Thiago Lopes é o líder do campeonato. Está esperando provavelmente um erro dos adversários ali para não se desgastar muito nessa briga. Mas já já o Vanderlei Pacheco volta a se aproximar e vai entrar na briga de novo. É muito rápido o piloto Vanderlei Pacheco. Quando ele acerta uma volta, tinha feito até inclusive uma das melhores voltas do treino classificatório. Foi depois ele caiu para a terceira posição, provavelmente aí porque no finalzinho só que os pilotos Paulo Coelho e Vinícius Martins conseguiram voltas mais rápidas, mas estava muito rápido no treino classificatório o piloto Vanderlei Pacheco do kart número 1. E hora na pista, vem com tudo por dentro, acelerando para fazer a ultrapassagem. Karts 13,99 é a briga do Diego Ramos, passando o Guilherme Peixoto, assumindo a segunda colocação da prova. Falei que a briga ia ser boa, tinha tudo para ser uma briga interessantíssima pela segunda posição por enquanto na prova da categoria cadete. Thiago Lopes, líder do campeonato, continua ali na quarta posição, só observando essa briga dos pilotos à frente dele, Diego Ramos e Guilherme Peixoto. E que bela briga, diga-se, por sinal, corrida fantástica. Mas olha só a pressão de Vanderlei Pacheco e Vinícius Martins já está chegando junto também. Briga espetacular pelo segundo lugar. Quem gosta muito dessa briga, principalmente é o piloto Paulo Coelho do kart número 52, que está disparando lá na frente, já abre 2,5 segundos de vantagem, o que é uma distância enorme aqui na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana, na categoria cadete. Uma enorme distância quando se pensa justamente aí na diferença de motorização dos karts da categoria cadete com relação a outros karts de outras categorias. Tem na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana o kart do piloto Paulo Coelho em primeiro. E aí essa briga boa pelo segundo lugar entre Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Diego Ramos e Guilherme Peixoto brigam pela segunda posição. E essa briga já faz com que eles percam tempo e sofram a pressão de Thiago Lopes, Vanderlei Pacheco, Vinícius Martins. Só o Caio Colar que já está um pouco mais atrás. O Caio Colar realmente está num dia bom. Está 5 segundos atrás o Caio Colar do Vinícius Martins, que já se aproximou dessa grande briga pela segunda posição. É na frente dos karts da prova da categoria cadete, que tem um total de 18 voltas. Acho que tivemos volta de apresentação a mais, então teremos aí menos voltas. Na categoria cadete são menos, são bem menos voltas, não são 18 voltas não. Temos um total de 15 voltas na prova da categoria cadete, exatamente, 15 voltas. Já foram completadas 7 voltas, estamos aqui a caminho da 8ª volta, ou seja, podemos dizer que estamos nesse momento exatamente no meio, na metade da corrida da prova da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana. Paulo Coelho vai ali na frente já com 2,8 segundos de vantagem depois dessas 7 voltas, mas a briga entre Diego Ramos e Guilherme Peixoto é bem interessante. Daqui a pouco temos já uma briga entre Vanderlei Pacheco e Thiago Lopes. Provavelmente o Vanderlei Pacheco logo vai começar a pressionar, vai partir para cima do Thiago Lopes, que aparentemente não quer entrar na briga de Diego Ramos e Guilherme Peixoto, está apenas esperando um erro dos dois adversários. Está muito próximo, na subida ele veio rápido, na subida ali ele se aproximou bem dos dois pilotos aí à frente dele. Estamos falando aí do Thiago Lopes olhando e se aproximando de Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Diego Ramos está na frente, já trocaram posições de novo, hein? É uma briga espetacular. Bandeira de advertência para Gui Oliva, kart número 8. Bandeira de advertência estaria empurrando e dando toque no kart número 23, que é do piloto Caio Collet. Exatamente, piloto Caio Collet, kart número 23. À frente dele tem alguns toquinhos ali o Gui Oliva, por isso já recebe bandeira de advertência de acordo com os comissários de prova aqui da Copa São Paulo de kart Granja Viana. Paulo Coelho completou a 8ª volta, mais uma vez a 2,8 e continua a briga espetacular pelo segundo lugar, Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Guilherme Peixoto por enquanto está atrás, Diego Ramos está na frente. Vamos ver no final da reta dos boxes como é que chega. Estão juntos ali Thiago Lopes, Vanderlei Pacheco, Vinícius Martins. Está todo mundo muito próximo na briga pelo segundo lugar, está encostado
no final da reta dos boxes aí praticamente o piloto Guilherme Peixoto no Diego Ramos. É impressionante. Passou realmente encostando nele. E olha que na próxima passagem pela reta dos boxes, os pilotos já vão ver a placa de 5 voltas para o final. Já vão ver a placa de 5 voltas para o final. Pilotos Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Prova da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana. Paulo Coelho vai abrindo aí, não consegue abrir muito mais do que já conseguiu agora, hein? Estão vivendo tempos muito parecidos agora, Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Parece que eles vão se empurrando ali, quase que se ajudando na pista, os dois pilotos que brigam pela segunda posição. Vinícius Martins perde posição, Vanderlei Pacheco ultrapassou o Thiago Lopes, é o novo quarto colocado. Muda tudo! Da quarta posição para trás, Vanderlei Pacheco, o novo quarto colocado. Thiago Lopes cai para quinto. Quem gosta dessa ultrapassagem, com certeza, são os pilotos que brigam na tabela do campeonato com o piloto da categoria cadete, Thiago Lopes, líder da prova. Diego Ramos, que gostou com certeza dessa informação, se ele reparou isso no placar eletrônico. É difícil pensar em tudo isso durante a prova, mas tem piloto que tem capacidade sim de já olhar para o placar eletrônico e ficar observando o posicionamento dos adversários aí, já que a numeração já é pré-definida ao longo do início do ano, se mantém a mesma durante toda a temporada. É fácil lembrar o número aí dos adversários mais diretos na briga por pontos na tabela do campeonato. E aí muitas vezes o piloto já olha para lá e fala, opa, o adversário ali não está bem na prova. 4 voltas para o final foi a placa que os pilotos receberam nessa passagem pela reta dos boxes. Diego Ramos e Guilherme Peixoto continuam colados na briga pelo segundo lugar. Paulo Coelho está liderando, 2,5 segundos na frente. E os dois pilotos, Diego Ramos e Guilherme Peixoto, já abrem uma vantagem de 1 segundo para cima de Vanderlei Pacheco, Vinícius Martins e Thiago Lopes. Thiago Lopes não tem nada bem na prova, vai para sexto. Vinícius Martins também ultrapassou, Thiago Lopes está em sexto. Os dois pilotos aí líderes do campeonato não estão nada bem. O Thiago Lopes em sexto e o Caio Collet em sétimo. O Caio Collet está 13 segundos atrás do líder da prova. Ele que é o vice-líder do campeonato. Então vamos ter um campeonato mais embolado, isso é muito legal, para a última etapa da primeira fase, que é justamente a próxima etapa, que é a 7ª etapa da Copa São Paulo de kart em Granja Viana. Isso vai ser muito legal de a gente observar, acompanhar. Essa é a prova da categoria cadete na pista do Cartódromo Internacional Granja Viana. 12 voltas completadas, faltando 3 voltas para o final. Você vê no lado direito da sua tela a expectativa de ultrapassagem. Diego Ramos, Guilherme Peixoto, os dois pilotos brigando pela segunda posição. Diego Ramos, que aos pontos da segunda posição são importantíssimos para ele. O Diego Ramos nessa briga para tentar alcançar o Caio Collet. Soma 20 pontos, o Caio Collet por enquanto vai somar menos de 10, ou seja, pontuação suficiente para Diego Ramos ultrapassar o Caio Collet, se ele ficar nessa segunda posição. Se ficar na terceira, talvez não consiga ultrapassar o Caio Collet nessa briga pela segunda posição no campeonato. Diego Ramos. Então o Diego Ramos está aí brigando na pista e também na tabela pelo segundo lugar. Essa é a briga, esse é o norte, esse é o objetivo de Diego Ramos. O segundo lugar na pista e depois também o segundo lugar no campeonato. O Caio Collet está em sétimo, tem uma diferença então aí maior de 10 pontos, que é a diferença entre eles agora. Diego Ramos assumiria a vice-liderança do campeonato dessa maneira. Paulo Coelho com essa vitória, Paulo Coelho que está em quinto do campeonato, tem 61 pontos, somaria então um total de 76 pontos. Não, também estaria, embolaria tudo também aí, Paulo Coelho com essa vitória. Realmente seria bem interessante esse resultado final da prova da categoria cadete, hein? Com Paulo Coelho na quinta posição do campeonato vencendo, o Diego Ramos em terceiro, chegando em segundo, e ali os pilotos Thiago Lopes e Caio Collet, respectivamente. E Thiago Lopes, o líder do campeonato, e Caio Collet, o segundo, ficaram na sexta e na sétima posição. Realmente seria interessante de ver como vai mudar completamente a tabela do campeonato para a próxima corrida. 14 voltas entraram agora na última volta da prova. A última volta da prova da corrida da categoria cadete. Dará na frente com um certo conforto o piloto Paulo Coelho. Tem uma vantagem de 1 segundo, ponto 2. Vantagem tranquila para administrar até o final, até porque Diego Ramos
tem que segurar a pressão do Guilherme Peixoto. Guilherme Peixoto vem para a briga, quer o segundo lugar, quer assumir a segunda posição, quer esses pontos. Que briga espetacular. Vanderlei Pacheco está na quarta colocação, Vinícius Martins é quinto, Thiago Lopes é sexto, Rafael Reis é sétimo. O Caio Collet foi agora ultrapassado pelo Rafael Reis. Realmente não está num dia nada bom hoje. O piloto Caio Collet, vice-líder do campeonato, agora na oitava colocação. Mais um resultado para Diego Ramos, que briga com ele pela segunda posição na tabela do campeonato para comemorar. Ele que vai chegar lado a lado na briga pelo segundo lugar. Lado a lado, cruzou, Diego Ramos na frente. Vitória de Paulo Coelho no final da reta. Na final da prova da categoria cadete. Espetacular vitória de Paulo Coelho. Praticamente de ponta a ponta, depois de brigar com o Vanderlei Pacheco pela primeira posição das duas primeiras voltas. Depois seguiu nadando de braçada Paulo Coelho. Diego Ramos e Guilherme Peixoto. Diego Ramos adorou o resultado, consegue a segunda posição. Cruzou praticamente lado a lado com o Guilherme Peixoto, mas ficou em segundo. O Guilherme Peixoto com certeza decepcionado. Vanderlei Pacheco termina na quarta colocação. Olhando aqui para a relação da largada para o final da prova, Paulo Coelho foi para a position, conseguiu perder posições ali, brigou com o Vanderlei Pacheco, mas voltou a assumir a posição da largada. Diego Ramos ganhou 2 posições, o Guilherme Peixoto ganhou outras 2 posições ao longo da prova. Vanderlei Pacheco perdeu uma posição, de terceiro caiu para quarto. Vinícius Martins perdeu 3 posições, tinha largado muito melhor que a quinta, tinha largado em segundo. E aí ganhou 6 posições, Thiago Lopes. Thiago Lopes foi muito bem na prova, ganhou 6 posições, largou mal, se recuperou, mas depois também teve até na quarta posição, podia ter 8 posições, mas depois foi ultrapassado pelo Vanderlei Pacheco e depois pelo Vinícius Martins, não foi tão bem assim na prova. Rafael Reis largou em sétimo e terminou em sétimo, Caio Collet terminou em oitavo. Depois de ganhar uma posição, Thiago Geofone, que terminou em nono, ganhando 6 posições. Duda Naves perdeu 2 posições, largou em oitavo, terminou em 10º lugar. Em 11º ficou o Lucas Alvarenga, em 12º o Guilherme Gonçalves, em 13º o João Rodrigues, em 14º o Matheus Morgatti, em 15º o Leonardo Reis, em 16º o Fernando Barros, e aí Gui Olivia terminou na 17ª posição por conta daquela punição, daquele time penalty. Isso acabou realmente prejudicando demais a corrida do kart número 72, e o Marcelo Dainese abandonou a prova justamente faltando 5 voltas para o final, e assim termina mais uma prova da categoria cadete nesta nossa 6ª etapa de 2012 da Copa São Paulo de Kart Granja Viana. A expectativa agora então para o que vai acontecer na 7ª etapa, a etapa que vai definir os playoffs.